Então, irmãos, vamos cantar aquele cântico bem clássico que todos conhecem aqui, o meu irmão do Brasil também, em que o refrão diz: tocou-me, né? Quando Jesus nos tocou, então Ele nos tirou de toda a prisão que nós vivíamos, todas as cadeias das nossas próprias concupiscências, nossos pecados, né? Então vamos louvar o Senhor com esse cântico. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, e de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida, pra sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus tocou-me, e de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escravidão. Tocou-me, Jesus tocou-me, e de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escravidão. Amém? Graças a Deus. Ok, então vais agora. Que tu vais? Deixa de estar aí, vais tocar outra. O nosso irmão Alberto daqui a um bocado já vai tomar o lugar, mas ainda vais tocar mais. Vá, bora lá. Escolhe lá uma que tu, de teu gosto, que tu queiras. Tá bem. Então eu vou cantar uma das minhas autorias, então. Há um rio de águas vivas, cuja fonte nunca secará, vem do trono do Cordeiro, rocha eterna. Águas que cura e salva, revigora e restaura, há um brado de vitória onde esse rio passa. Vem, Senhor, em mim reinar, vem teu trono de glória estabelecer, da água da tua fonte quero
saciar, e sede jamais eu terei. Vem, Senhor, em mim construir, vem fazer teu rio fluir nas margens desse rio. Quero descansar e refrigério encontrarei nas águas desse rio. Quero mergulhar e limpo, tão limpo eu serei. Águas que cura e salva, revigora e restaura. Há um brado de vitória onde esse rio passa. Vem, Senhor, em mim reinar, vem teu trono de glória estabelecer. Das águas a tua fonte quero saciar, e sede jamais eu terei. Vem, Senhor, em mim construir, vem fazer teu rio fluir nas margens desse rio. Quero descansar e refrigério encontrarei nas águas desse rio. Quero mergulhar e limpo, tão limpo eu serei. E limpo, tão limpo eu serei. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus pelas belas palavras. Onde é que tu vais? Já ias embora? Podes cantar só mais uma? Posso Mas cantar, da ovelha. tanto que Deus... As ovelhas, jumento, tremendo. eram sem ovelhas, sim. Por amor ali ao nosso irmão Alberto, que é um clássico lá do Brasil, que ele deve conhecer muito bem. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o pastor cuidou. Porém, uma tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora suas feridas e quer te salvar.
As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao rede voltou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Amém? Eu ficava aqui toda a noite a cantar contigo. Graças a Deus. Vamos ficar por aqui. Nós vamos orar mais uma vez. Oh, Nando, vens aqui, só favor, para orar aqui, para que o Senhor abençoe agora o ministério da sua palavra. Vamos orar. Vamos ficar de pé, por favor. Senhor nosso bendito e amado Pai, neste momento, Senhor, levamos a Ti o Teu servo, Senhor. E obrigado, Senhor. Obrigado pelo nosso irmão Alberto, Senhor, pela sua família, pela nossa irmã Camila e a Karen, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que é de ter-nos aqui connosco, Senhor, e podermos desfrutar desta comunhão, Senhor, mas acima de tudo da Tua palavra, Senhor, que tens posto no coração do Teu servo, Senhor, e que a tens posto, e certamente esta noite também o farás da melhor maneira, Senhor. Ajuda-nos a estar atentos, Senhor. Ajuda-nos para que o nosso coração, Senhor, possa gravar, Senhor, aquilo que Tu nos queres transmitir esta noite, Senhor. Ainda Te queremos rogar também, Senhor, pelos os 2 filhos, Senhor, que ficaram no Brasil, Amém. Senhor, pela sua família, Senhor. Cuida também, Senhor, do resto do tempo aqui em Portugal e do seu regresso. Desde já também Te rogamos por isso, Senhor. Mas neste preciso momento, Senhor, queremos saborear a Tua palavra através do Teu servo, Senhor. Que Tu cuides e nos ajudes a estarmos com atenção, Senhor, aquilo que Tu nos vais transmitir. No nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus, podem sentar. Eu vou pedir ao nosso irmão Alberto para chegar aqui à frente. Entretanto, vou fazer apenas uma pequena e breve introdução ao estudo. Todas as quartas-feiras, como sabem, nós estudamos aqui a Palavra de Deus. Estamos a estudar a Epístola aos Filipenses. Estamos no último capítulo, estamos nos últimos versículos. Estamos quase a terminar a epístola, mas ainda não terminamos. O nosso irmão Alberto, para mim é uma surpresa todos os dias quando eu falo com ele. Há sempre uma surpresa, uma coisa nova. Eu, como tive a ocasião de dizer no domingo passado e não só, eu li um mail que ele tinha mandado antes de viajar do Brasil para cá, em que ele fazia a biografia dele, uma autobiografia dele, uma resumida, para nós sabermos quem ele era, porque a gente nunca tínhamos estado juntos. E a dada altura ele termina dizendo que era membro virtual da Igreja Quinta de Conde. Evidentemente não há membros virtuais na Igreja de Cristo, mas eu percebi a ideia dele e cada vez mais percebi a ideia dele quando ele disse que era membro virtual. Porque de facto ele não estando cá, ele tem estado cá. Porque eu fiquei impressionado, porque eu nem sabia, nem tinha a noção, porque nunca me deu a contar, mas são 100 e não sei quantos estudos bíblicos que estão gravados da Epístola aos Filipenses, que ele tem acompanhado todos e tem tirado notas. Bem, perante este quadro, eu pedi-lhe a ele, disse assim, irmão Alberto, na quarta-feira vamos ter o estudo bíblico, mas nós iríamos ter muito gosto em ouvir o que é que o irmão tem a dizer sobre a Epístola aos Filipenses. Ele tem liberdade total. Ele pode só falar da introdução, pode falar da finalização, pode falar do meio, pode falar de pontos em que o Senhor lhe mostrou que ele deveria tocar, pode falar de coisas que nós não ouvimos sequer, mas que a perspectiva que ele tem da Epístola aos Filipenses e que o Senhor certamente lhe deu. Vamos esperar que o Senhor nos fale acima de tudo. O irmão, sinta-se à vontade, está em sua casa, já sabe. E portanto, vamos não perder tempo e vamos então... eu vou orar mais uma vez, está bem? Vamos orar. Bondoso Deus, nós damos-te graças por termos o nosso irmão Alberto connosco. Ajuda-nos a saborear cada momento, cada segundo desta comunhão preciosa que tu nos tens dado em Cristo.
E obrigado por este privilégio. Apesar da distância, apesar de tantos milhares de quilómetros nos separarem, estamos tão perto pela tua graça. E nós damos-te graças por isso. Que tu continues a cuidar dele lá no Brasil, a guiá-lo, a orientá-lo. Senhor, que acima de tudo ele esteja nas tuas mãos para realizar a tua vontade, a seu respeito lá no Brasil. E cuida de nós também cá, mas que tu nos ajudes a todos a sermos fiéis até ao fim e a glorificar o teu nome. Cuida, pois, dele agora nos pensamentos que tu certamente colocaste no seu coração e que tu dirijas em tudo. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Pai. Convém pôr isto, eu vou ajudar. Ok. Só ligar aqui. Não vai dar um curto-circuito em mim, não. Não, tá bom, tá bom. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado, ok. Ok. Sua Bíblia, irmão. Obrigado. Ser membro virtual tem lá as suas complicações, né? Porque um simples delete já está desligado, né? Os estudos em Filipenses foram 133, que eu anotei. Mas eu comecei do verso 18, quando começaram as gravações. 1:18, capítulo 1, no verso 18. E pelo que eu percebi nos últimos 4 estudos, veio o irmão Abraão, depois veio o irmão americano, do norte, porque eu sou do sul, sou outro americano. E o estudo já está terminando, nós já estamos no capítulo 4, já praticamente nas saudações finais, não é? Falta aí uns 3, 4 versículos propriamente. Eu poderia fazer a graça do Senhor Jesus, seja com todos vós, e vamos terminaríamos aqui o estudo. Eu vou usar a ferramenta da igreja mesmo, o estudo do irmão Carlos, do Daniel, do Nando, as anotações que eu tinha, e retomarmos o rumo, nos apercebermos do tópico do estudo. Porque os assuntos vão se desdobrando, vão se desenvolvendo, vão acontecendo de repente, mas qual que era o assunto da carta? Qual que era o tema principal? E agora que já estamos chegando no final, tanta coisa foi dita há 3 anos atrás. Obviamente os irmãos não vão lembrar dos primeiros estudos, das primeiras considerações. Então eu selecionei algumas perguntas que o estudo levantou, irmão Carlos, então não são minhas palavras, né? Eu estou reproduzindo aquilo que foi abordado dentro do estudo. Então eu vou destacar alguns pontos que eu achei importante, principalmente pontos relacionados ao tema principal da carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria, da comunhão da igreja. E para resolver o problema de 2 irmãs, ora estivessem em algum conflito, algum atrito, alguma disputa, de situação, de circunstância outra, Paulo escreve a carta. E agradece a oferta que esta igreja de Filipos envia a ele, que está preso. Como pode ser uma carta da alegria para um homem escrevendo sobre alegria, sobre vitória, sobre sucesso, estando preso? Qual a perspectiva de vida de um homem preso? Exatamente naquela época, naquele governo do Império Romano. Alguns comentários, e eu conhecia Filipenses sempre pelo tema alegria. É o tema que todos nós queremos ouvir. As pessoas hoje precisam de alegria. Precisam ter um viver contente, satisfeito. Precisa ter aquela paz, aquela harmonia dentro de si para viver alegre, feliz. Quem não quer ser feliz? Tanto que quando começa o ano é Feliz Ano Novo. Porque todos desejamos felicidade. Alguns comentários, livros famosos que ficaram de comentaristas, abordam o tema sobre alegria, felicidade. Mas estudando aqui com os irmãos,
chegamos à conclusão de que, além da alegria, tem um outro tema que permeia esta carta, que produz a alegria, que é a humildade. Sem esta humildade, não haverá possibilidade de termos esta alegria que vem do Senhor. Esta alegria que Paulo coloca na carta, ela não vem pelas circunstâncias da vida, pelas situações que poderão mudar hoje ou amanhã, com o resultado da bolsa, da queda do dólar, não é? Não são as circunstâncias que movem o cristão. Paulo está preso. E de onde vem, qual é a fonte da alegria de Paulo? Eu gostei tanto deste estudo, e conhecendo outras igrejas, eu que moro numa capital grande, como é São Paulo, conheço igrejas grandes, conheço pastores renomados, que falam da palavra. E a plateia, o auditório é grande, porque todos estão falando, ouvindo um pastor falando da palavra. Porém, quando mudamos a ênfase, e eu percebi isso nesta igreja, que não é uma igreja que fala da palavra, mas é uma igreja que fala na palavra. Portanto, se você quer saber um diferencial, como é que eu vou escolher uma igreja? Como é que eu vou saber se essa igreja é boa ou não, se ela é ruim ou não, se as pessoas são sérias ou não? Este é o teste. Igrejas que falam da palavra, está cheio. Mas igreja que fala na palavra, são poucas. Porque há um preço. E este estudo de Filipenses que foi apresentado, foi um estudo que foi apresentado na palavra. Por que eu digo isso? Vos digo porque exatamente o estudo de palavras, termos, principalmente saber distinguir uma coisa da outra. E assim nós vamos ver. Começamos o estudo e vamos fazer uma panorâmica. É óbvio que eu não vou fazer os 4 capítulos resumidos, né, em meia hora, porque não há condições. Muitas coisas eu anotei. Eu falei, puxa, eu vou deixar de fora esse tópico. É uma pena, foi tão importante. Mas em cima do tema humildade, que é o tema da carta de Filipenses, é que nós podemos ver e trabalhar e relembrar alguns ensinos, instruções para a nossa segurança. Tem um teólogo lá, o John Stott, que diz que o homem não precisa ser ensinado sempre, ele precisa ser relembrado sempre. Porque a gente tem a tendência sempre de esquecer e querer sempre buscar novidades. Muito bem. A igreja deve falar, então, na palavra. A doutrina define a conduta. Por que esta ênfase logo no início? Sabemos que as cartas de Paulo, elas têm esta dinâmica. A primeira metade vai falar sobre o ensino, a doutrina, a teologia. E a parte final, a segunda metade, é a prática daquilo que se aprende. Não existe teologia na teoria ou na discussão do campo abstrato, como muitos doutores, filósofos querem a colocar. A teologia, a doutrina bíblica é da igreja, é para a comunidade da igreja, é para vivermos como igreja e principalmente entendermos que nós somos igreja, corpo de Cristo. E vamos ver o que é ser corpo de Cristo. Corpo é feito de partes, membros, não é? Uns dos outros, uns dependem dos outros. O membro é assim do corpo. O dedinho do pé ali, se está com uma unha encravada, pronto, já tira o humor do seu dia. Não é? Se o seu dente está com alguma dorzinha lá, pronto, você já se preocupou. E você acha que nem lembrava que existia o dedinho de baixo. Mas quando começa a doer, se é do corpo, você sofre. Igreja, corpo de Cristo é assim. Não é porque fulano não veio, aconteceu aquilo com ciclano, com outra pessoa, que
que você não se importa, que Deus tenha misericórdia. Não funciona assim com a igreja, corpo de Cristo. A doutrina que nós temos, ela vai definir, portanto, a nossa conduta. E que tipo de comportamento você tem? São perguntas que foram levantadas nesses anos de estudo com Filipenses, que a gente não pode simplesmente esquecer, mas relembrar e de repente, voltar a sintonizar novamente a nossa conduta e principalmente o nosso comportamento que nós temos com relação a Deus e ao próximo. Isso aí é essencial para a nossa caminhada. A nossa vida deve ser resultado do ensino, aquilo que se aprende, não é? A ilustração da própria doutrina é a sua atitude, é a sua conduta. As pessoas vão saber se você é ou não é do Senhor. Exatamente é isso. Agora, a pior coisa é a contradição de viver uma coisa e falar outra. Essa é a pior coisa. Dizer que é crente, confessar que é irmão, mas as suas atitudes revelam que não é bem assim. E eu não digo só na igreja de domingo ou só quando se encontra com os irmãos. Quer lá no trânsito, quer em casa ou na escola, quando você está com outras pessoas que não são da fé. Mas a importância, mas não são da fé, já que não são da fé, eu posso ser como eles. Eles não vão nem perceber, eles não vão nem se queixar disso, se preocupar com isso. Erro seu, erro meu. É aí sim que faz toda a diferença nós sermos luz, sal, naquele lugar. Nós vamos ver assim. Vamos abrir então Filipenses capítulo 1. Vamos ler uns 2 versículos, depois nós vamos dar mais alguns conceitos. E eu não vou querer cansar os irmãos. Vamos tentar ser mais prático, destacando estas perguntas e estes conceitos que nós precisamos relembrar para valorizar este ensino. Filipenses 1:20, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Veja a situação do apóstolo e a posição que ele se coloca diante da realidade da vida e diante do seu Senhor. O viver é Cristo, o morrer é lucro, é ganho. Nós não pensamos assim. Nossa atitude, a nossa preocupação é muito diferente. Mas, se Paulo falou isso, é porque ele tinha certeza da salvação dele. E ter certeza da salvação é o primeiro passo para a nossa caminhada em busca da humildade, para ter a alegria e a felicidade. Foi tratado no estudo sobre salvação. Mas que salvação é essa? Ora, só vai buscar socorro quem está numa situação de perigo. Quem reconhece que está num estado de falência ou quem está muito doente vai procurar um médico, vai buscar um tratamento, porque eu estou muito doente. As pessoas que dizem, olha, eu sei que Deus é bom, é importante, eu acredito em Deus, mas agora eu sou muito jovem, daqui uns anos eu vou pensar no assunto. Não entendeu nada da mensagem do Evangelho. Outras pessoas pensam, salvo do quê? Vou ser salvo do quê e para quê? Que vantagem leva Maria aqui? É uma expressão, né? Não sei se os irmãos têm essa aqui. Que vantagem tenho eu de ser salvo ou não ser salvo? Eu estou vivendo bem. Não tenho problema de saúde, não me falta dinheiro, estou indo. Eu me viro bem. Quando Paulo está falando de salvação, ele está falando de vida eterna, da alma. Aquilo que a gente tem que decidir hoje e agora, porque você não sabe o que vai acontecer depois que você sair daqui. A vida ela é surpreendente. Coisas acontecem que você fala, puxa, tão jovem. Nossa, que tragédia. Como foi acontecer isso? A vida é assim. Portanto, a gente tem que estar
seguro com o Senhor, desde já. Trabalhamos no fator da salvação com relação ao passado, presente e o futuro. Salvação tem tudo isso? Tem tudo isso e um pouquinho mais que nós vamos ver. Como o estudo apresentou a salvação. Primeiro, da condenação do pecado. O que é pecado? É tudo aquilo que ofende a Deus. Tudo aquilo que rouba a glória de Deus. É tudo aquilo que você coloca como mais importante do que Deus que te deu o fôlego de vida. O pecado, ele nos desvia de Deus. A salvação vem para nos livrar da condenação do pecado. O salário do pecado é a morte, diz Paulo lá em Romanos. O que é salário? A recompensa, não é? As consequências dos seus atos. Adão e Eva, quando começou em Gênesis, disseram que se a gente comesse dessa árvore ia morrer. Não morremos. Estamos aqui. Vamos tocar nossa vida. As consequências não foram levadas em conta. Achamos assim. Dizem que é pecado fazer isso, pecado fazer aquilo. Não acontece nada, estou indo bem. Pense nas consequências. Somos salvos do poder do pecado. Vida presente. Não é porque você foi salvo uma vez, porque você confessou Jesus como seu único Salvador, que você orou e pediu e clamou misericórdia, livramento, a graça de Deus, que pronto. O Senhor resolveu meu problema, acho que agora estou bem. Como se fosse num consultório médico. Já estou curado, posso viver minha vida tranquilamente. O cristão corre o risco ainda da presença do pecado na vida dele. Portanto, a salvação em Cristo, ela é permanente, ela vai acontecendo. Salvou? Uma vez salvo? Sempre salvo. Porém, nós temos que cada vez mais cultivar e trabalhar essa salvação, não porque podemos perder, de forma alguma, mas que podemos perder comunhão com Deus. E aí que entra o abatimento, a frustração, a decepção por não conhecer a Deus. Aí você fala, tá vendo, não funciona, aquela coisa toda. E da presença do pecado futuro. Uma vida de garantia lá na frente. A oração que Paulo faz nos primeiros versículos do capítulo 1 é tratando sobre socorro, auxílio, dar conhecimento, maturidade, visão, entendimento, para que os crentes possam distinguir uma coisa da outra. O que aconteceu com o povo de Israel no Antigo Testamento tem nada a ver com a igreja, no sentido de intervenção absoluta de Deus, né? Como prosperidade, ou como uma maldição, alguém cair duro e seco aqui porque não confessou um pecado. Com a igreja o tratamento é outro. Vamos seguindo mais em frente. Motivações. E Paulo trata isso logo nos primeiros versículos. Qual a motivação que você tem para viver, para seguir na fé, para proferir, declarar a sua fé? Qual a sua motivação? Uns vão por inveja, outros vão por contenção, brigas, discussão, oposição, ciúmes, fingimentos. Este é o lado do mundo religioso. A tendência do homem. Outra motivação que Paulo destaca aqui, chama atenção para que a igreja se volte, para termos boa mente, por amor, por verdade, principalmente pela defesa do Evangelho, difundir o Evangelho e diluir o Evangelho. O que é diluir? É apresentar, é evangelizar, é proclamar para os outros. Aquilo que te faz bem, você não vai querer compartilhar com um amigo, com alguém de casa, com outras pessoas? E mais ainda, vendo que essas pessoas estão caminhando por um sentido errado da vida, você vai querer
compartilhar, advertir, você vai querer chamar a atenção dela. Olha, há um caminho, há uma esperança, há um Deus que se compadece, há um Deus que caminha com a gente. Mas quem é esse Deus? O Senhor Jesus. O viver é Cristo, diz Paulo. Lemos agora. E o que é para você este viver? O que é estar agora vivendo? Será que a sua vida tem a prioridade com o Senhor? Ou você está mais preocupado com as novas tecnologias que estão saindo no mercado? Ou a tendência da moda agora? Ou você está atento a outras coisas materiais que possam te dar um bem-estar momentâneo de vida? E Paulo fala, numa prisão, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Você sabe o que o Senhor fez por você? Essa é outra pergunta que foi levantada no estudo. O que o Senhor fez por você? A gente vem, canta na igreja, compartilha com os irmãos, isso é muito bom, gostoso, esse convívio. A gente lê a Bíblia, ótimo, oramos, mas o que você sabe sobre o Senhor? Não é? A responsabilidade não é só chegar aqui, bom, quem está lá na frente que me ensine. Não é uma classe onde um catedrático, um doutor, um grande professor vem e fica ensinando. E você fica aí esquentando o banco. Não é assim que funciona a igreja Corpo de Cristo. Embora por aí hoje em dia é cômodo as pessoas ouvirem uma boa palestra, falar, falou bem, gostei, tá bom. Vou dormir. O que te acrescentou na vida? O que mudou? Não é? Você sabe o que o Senhor fez por você lá na cruz do Calvário? Ou você ignora esse fato? Ou você não vai fazer nada por isso? Lógico que você não vai fazer nada. Eu estou falando no sentido de reconhecimento do amor e da paixão do Senhor por você. Será que você não vai ter amor também por este gesto do Senhor? É algo que nos requer uma reação. Alguém fez algo importante para mim. E eu preciso saber o que foi. Imagine você endividado. E, digamos, a polícia, não sei quem é aqui, que vem, bate na tua porta, fala, olha, você está devendo prestação de carro, da casa, plano de saúde, você está devendo tudo, nós vamos tirar tudo, você está falido e vamos te tirar também. Você será levado, encarcerado, preso. Na hora que vão sacar todas as suas coisas, chega alguém com uma notícia. Olha, pagaram as dívidas deste homem. Ele não deve mais para ninguém. Deixa os bens, deixa a família, deixe sua vida quieta. Está tudo pago. As autoridades vão embora. Aí você fica lá parado e fala, como alguém pagou minhas dívidas? Quem foi esse? Você vai querer saber quem pagou ou não? Ou você vai falar, ufa, ainda bem, não estava aguentando essa gente aqui em casa toda hora batendo. Que bom, agora posso dormir tranquilo. Você vai querer saber quem é que foi que pagou a sua conta. E que era alta, não é da conta da padaria, né, do restaurante. Da conta alta. Você vai querer saber. E aí vamos supor que você vai um pouco mais curioso, brasileiro é curioso. Você vai atrás e descobre que além de pagarem as tuas dívidas, colocaram na tua conta bancária um saldo milionário. Não é? Aí você fala, espera um pouquinho, pagar a conta ainda vai. Agora deixar na minha conta um saldo positivo de milhões, sabe como chama isso? Graça. Misericórdia quando o Senhor pagou as nossas dívidas e graça quando Ele faz um depósito milionário na nossa conta, para que possamos agora viver de maneira correta. Uma ilustração limitada para nós entendermos mais ou menos o que o Senhor fez por nós. E com isso requer a pergunta, qual a sua reação diante de tudo isso? Será que você vai viver dissolutamente como antes? Ou agora vai viver de uma maneira mais comportada, responsável e dedicada não só a si, mas para
com os outros também. Não é assim que funciona? Portanto, a vida exige decisão contínua. Você resolveu um problema na semana passada? Prepare-se. Virão outras. E você vai ter continuamente que responder questões e tomar decisões. Mas você não pode tomar as velhas e antigas decisões da maneira como você tomava antigamente. Agora você tem um Senhor e você precisa entender o que este Senhor exige na sua vida, na sua conduta, no seu comportamento, né? Na sua disciplina. Antes você vivia conforme o mundo mandava, ditava. Agora você vive conforme o Senhor coloca. E o Senhor coloca com suavidade. Vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe por quê? Porque meu fardo é leve. Ao contrário, paradoxo da vida cristã. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave, aquela canga, né, de boi. Meu jugo é suave. Uns dizem, ser crente é viver aquela vida rígida, séria. Eu prefiro viver na modernidade, fazendo o que eu quero, voltando a hora que eu quero, etc, etc. Você escolhe. 2 opções. Ser servo do mundo, servo de Satanás, ou servo do Senhor. E para a vida, e para a saúde, e para a felicidade. Vamos caminhar um pouco mais. Uma frase do C.S. Lewis que foi citada aqui no estudo. Se eu buscar o céu, terei a terra. Mas se eu buscar a terra, não terei nada. E muitos da igreja vivem assim. Eu preciso arrumar as coisas de casa primeiro. Primeiro eu preciso ajeitar as coisas da minha vida. Eu preciso primeiro fazer minha carreira, eu preciso fazer primeiro meu pé de meia, que é uma poupança, né? Depois. E a lição da Bíblia é o seguinte: buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra. Por quê? É um relaxo? Não. Porque o Senhor que vai nos orientar como devemos tomar decisões. O que é melhor fazermos para que a gente não se associe com coisas erradas. E haja um atropelamento das coisas. Vamos caminhar um pouco. A vida cristã é um campo de batalha. O Evangelho está sempre sofrendo ataques. Isso foi dito aqui. E não foi dito apenas para ilustrar o estudo ou trazer dramaticidade, mas exatamente para mostrar que se você é do Senhor, você foi alistado num exército que está em guerra. Você está participando de uma batalha. Portanto, não fique sozinho. Né? O melhor é você se juntar às tropas, à igreja. É com a igreja que você ganha força, proteção, instrução. É com a igreja que a gente amadurece junto. Isso chama-se comunhão. Se você ficar aí fora, o que vai acontecer? As 99 vão ficar no aprisco. E você vai como aquela ovelhinha, sendo ovelha, mas está afastada do redil, do rebanho. Vai sofrer lá fora. Por quê? Porque o Evangelho já sofre por si próprio. Porque os valores de Deus não são os valores do mundo. Jesus diz, o mundo jaz no maligno. E por que nós estamos querendo amar tanto o mundo? 1 João diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque essas coisas passam, mas o amor de Deus permanece. Essa canção que há pouco entoamos, das 99, uma vez caí num pensamento, puxa, mas que pastor irresponsável. Ele tem 100. Ele deixa as 99 e vai atrás de uma lá na montanha, que está lá berrando. Você quis escapar? Agora fique. Antes perder uma do que perder 99. Porque se eu vou lá e sim, ver uma alcateia de lobos ali.
Vocês já pensaram nisso? Que situação foi essa? Não é? O costume oriental, hebreu, quando os pastores saíam para pastorear as ovelhas, iam para os campos longe, distantes, os melhores. Não dava para colocar todas no caminhão e voltar para casa. Óbvio. Elas tinham que ficar no campo. Eles faziam um cercado de pedras, como se fosse uma garagem para ovelhas, né? E deixavam as ovelhas ali num cercadinho de pedras e elas ficavam lá amontoadinhas, umas com as outras, porque ovelha é um bicho assustado, medroso. Então eles se ajuntam um com o outro. Por isso que a figura do cristão na igreja é de ovelha do Senhor, né? Porque nós somos assustados, medrosos, nós somos frágeis demais. Aí vinha um pastor desse monte, vinha um pastor daquele outro monte, daquele outro monte. Posso deixar minhas ovelhas aqui? Pode, vai colocando aí. €1, vai entrando, né? Vai encaixando ali. Aí você fala, poxa, e agora? Como é que eles vão identificar uma ovelha? Essa é minha, essa não é minha? Como é que é isso? Porque não tem placa, né? Essa aqui é placa de Portugal, aquela é da Espanha, aquela é de Porto. Não. Como é que vão identificar as ovelhas? Não é isso? Nós perdemos essa cultura, nós não sabemos como é que funciona direito, mais ou menos para os irmãos entenderem. Eu vou ser um pouco fraco aqui na ilustração, mas vocês vão perceber o que eu quero dizer. Você que tem cachorro em casa, ou que ele conhece a sua voz, o seu comando, né? Um assobio que você dá, o cachorrinho já atende, porque sabe que é você. Porque sabe que aquele assobio é o quê? Peculiar seu. Só você tem e só ele conhece. O pastor com as ovelhas é a mesma coisa. Só as ovelhas conhecem a voz do pastor. Vamos, venham. Tchu, 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 tchu. Isso é galinha, né? Mas é mais ou menos assim, alguma coisa parecida. As ovelhas conhecem a voz do pastor e seguem. É impressionante. Melhor que cachorro nesse sentido. E a ovelha que é do outro pastor não vem. Por isso que Jesus, em João capítulo 10, diz: eu sou o bom pastor, dou a minha vida pelas ovelhas, as minhas ovelhas me conhecem. Ouvem a minha voz e seguem-me. Não é? Por isso que alguns dizem, né? Mas você é louco, você está entrando nessa religião, virou bandeira. Tem essa expressão aqui em Portugal, virou bandeira? O que é virar bandeira? O cara torce para o Benfica, agora ele vai torcer para o Sport. Isso é virar bandeira. Né? Uma contradição, como isso não pode. Né? Então o cara era de uma religião, vem para essa, eles vão falar, essa é outra religião. Não é outra religião. Aqui nós seguimos ao Senhor. Não tem nada de religião, de denominação, não é isso. Muito bem. Só defendemos aquilo que a gente conhece. E a importância de estarmos juntos. Aqui foi um ponto muito importante do estudo. A importância de estarmos juntos. Falamos da ovelha que se perde, que se acha, ok? E aqui foi dito o seguinte: um floco de neve é frágil demais, mas um bloco de gelo é inquebrável. Então a igreja ela tem essa característica. Você sozinho é você sozinho. Aguenta o tranco. Não é? Lembre-se que o mundo jaz no maligno e você pode ser uma presa fácil para ser enganada, desviada e principalmente iludida para falsos ensinos, como Paulo sempre coloca em suas cartas. Pessoas levadas a qualquer vento de doutrina. Agora, um gelo, um monte de floquinhos de neve juntos, fica impactado, né? Fica inquebrável. Assim deve ser o papel da igreja. Por isso a importância de você perceber, puxa, falou, o fulano não veio já há uns 2 domingos, 3 domingos. Preciso ligar, preciso ver o que está acontecendo. Talvez ele está chateado, passando por um problema difícil. Eu preciso me preocupar com ele. E não chegar para a secretaria da igreja e falar, olha, tem que ligar lá, procura a turma aí. Não. Nós somos responsáveis uns dos outros. Muito bem. Deixa eu acelerar aqui. Humildade, que é o tema que predomina na carta de Paulo. Ele começa o capítulo 1 e ele vai trabalhar
exatamente para falar sobre o egoísmo, a arrogância. E depois no capítulo 2 ele vai trabalhar com altruísmo. E aí ele vai trazer 3 exemplos. Começa com o Senhor Jesus, próprio Deus encarnado, se esvaziou da sua glória para estar na forma de homem. Ele não era um grande profeta, ele não era um iluminado, ele não era um anjo em forma de homem. É o próprio Deus se fazendo homem, crescendo como homem, vivendo como homem. Isso chama-se amor. Amor é isso, você se envolver e não apenas assistir de longe. É se envolver, querer saber como é que anda, o que eu posso fazer, como é que eu posso colaborar, contribuir. É um sustentando o outro. E aqui, Paulo vai trabalhar com a figura de Jesus, a figura depois de Timóteo, Epafrodito. Epafrodito tem nome de remédio, né? Um negócio meio diferente. Mas o empenho destes irmãos, com relação a Paulo que está preso, em relação à igreja que ficou desassistida, querendo notícias, como um sustenta o outro. Isso chama atenção. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais nos assemelhamos a Ele, no sentir e no pensar. Se tem uma palavra que vai se repetir muito no capítulo 1 e capítulo 2, é sentir e pensar. Tenha em vós o mesmo sentimento. Pensai sempre as mesmas coisas, do mesmo modo, da mesma maneira. Quanto mais vamos nos aproximando do Senhor, nós vamos tendo unidade. Vamos imaginar um triângulo de carro. Sabe quando o carro furou o pneu, você põe um triângulo lá para sinalizar? Vocês colocam o triângulo aqui, né? Não vão colocar um quadrado, nada disso, né? Ok. Imagine isso. Se você está aqui, o outro está aqui, a igreja está aqui, tudo espalhada. O Senhor está lá em cima, naquele vértice. Se cada um ficar nesta distância, nada acontece. Mas se vamos nos aproximando do Senhor, obviamente vamos nos aproximando um dos outros. Perceberam a figura? Ok? Por isso que a igreja falha muitas vezes nessa relação. Estamos longe do Senhor, e isso é evidenciado quando nós estamos longe uns dos outros. Quando não há aquele fervor, quando não há aquele interesse de estar uns com os outros. E é estar não para, lá vem aquele chato, lá vem aquele lá. Mas é estar juntos para aprender do Senhor. É isso que nos motiva. É isso que nos leva a estar participando do mesmo corpo. Por que as pessoas se ofendem tanto? Outra pergunta levantada no estudo. E o estudo de Filipenses, não poderia ser diferente, ele é prático. Por quê? Você está trabalhando com doutrina, mas você tem que apresentar o lado prático. Para a pessoa saber, bom, e o que eu faço com isso agora? Não é? Sabe aquela coisa que você vai na feira, compra uma abóbora, uma cenoura? Não é? Se você não sabe cozinhar, o que você faz com aquilo? Não é? Você deixa de enfeite em cima da mesa? Você tem que saber trabalhar estes frutos. Você tem que saber a receita para fazer uma salada, para fazer uma sopa, para fazer as coisas acontecerem. Exatamente, eu quero saber fazer as coisas. Como é que é? Vamos na palavra de Deus. E a pergunta vem, por que as pessoas se ofendem tanto? Falando da igreja. Por que fulano se ofendeu porque eu falei aquilo? Porque eu olhei torto? Por quê? É por não saber o seu lugar no corpo de Cristo. Como assim? Veja o apóstolo Paulo o que ele diz. Eu sou prisioneiro do Senhor. Eu sou o menor dos apóstolos, o principal dos pecadores. Ele reconhecia a sua fragilidade, a sua natureza. Ele sabia que ele era gente ruim, né? Mas ele sabia que o Senhor o resgatou e estava trabalhando na vida dele. Estava transformando um novo homem, não estava fazendo uma reforma. A gente anda por Lisboa, vê tanta reforma, né? Isso é reforma. O velho tornando-se
bonitinho de novo, tá lá. Mas o Senhor nos faz nova criatura. Portanto, não vale aquele ditado de que, olha, vocês têm que me aguentar, porque eu nasci assim. Vocês falam isso por aqui também? Lá no Brasil todo mundo fala isso. Eu sou assim. Nasci assim, você sempre assim. Aí a gente responde, bom, se você nasceu assim, meu amigo, você precisa nascer de novo. O Senhor diz, você nasceu assim? Pois é. A Bíblia sabe muito bem disso. Você precisa nascer de novo. Como é que se nasce de novo? A palavra, a água, né? A água da regeneração, que é a palavra, e do Espírito Santo que vem, que dá entendimento, que vem trabalhando nos seus valores, que você tem mais dificuldade. O arrogante, ele perde 2 sentidos, diferente do humilde. Paulo sabia que era pecador, ou dos principais, ou, conforme algumas versões, o primeiro dos pecadores. Era a posição que ele se colocava. Agora, o arrogante, ele tem 2 sentidos que se perdem por causa do seu orgulho. A audição e a visão. Você pode falar com ele, apresentar o plano de salvação. Falar que ele é pecador, que Jesus veio salvar, que Jesus o ama, que Jesus tem um plano na vida dele. Se ele tiver tanto orgulho, não vai ouvir. E a visão fica prejudicada. Porque ele não se enxerga, ele não percebe a sua desgraça, ele não percebe o perigo que corre, pensando que a vida ele pode desfrutar neste mundo, mas neste mundo 50, 70 anos é muito, 80 é muito, e quem está com 80 já está pensando, puxa, o que eu estou fazendo por aqui, né? Já está cansado. A Bíblia ensina isso. Uma hora você vai pensar consigo, puxa, o que eu vou fazer? A principal característica do líder, foi dito isso, é humildade, não é a autoridade, bondade e não o poder. Muitos querem assumir uma liderança na igreja, para ter autoridade, poder, manipular o povo, encher os bolsos. Isso não é igreja. A igreja ensina humildade. Ela revela o plano de Deus como o corpo de Cristo. É diferente daquilo que a gente anda assistindo por aí. Muito bem. O altruísmo, que entra no capítulo 2, apresenta Jesus, depois vai dar um exemplo de Timóteo e Epafrodito. Pessoas que se dedicaram, como Epafrodito e Timóteo, né, na causa do Evangelho ou na vida cristã, se expondo a perigos, riscos, contradições, etc. Mas o exemplo central desta epístola é o Senhor Jesus. A maneira, a forma como ele se dedica e se dá a conhecer para os homens. O Deus encarnado conosco. E aí foi dito, foi ensinado e foi mostrado por alguns textos do Velho Testamento, não podemos folhear agora por falta de tempo, as passagens mostrando que o Jeová do Antigo Testamento é agora o Jesus encarnado. O Deus conosco, como dizia Isaías. Veja que no Antigo Testamento, sempre que aparecia o anjo do Senhor, letra maiúscula, eles adoravam, né? Os patriarcas e outros, Daniel, alguns profetas. Mas o anjo do Senhor já não vai aparecer depois da encarnação de Jesus. Porque o próprio Jeová se fez homem. Veja que o amor de Deus, por que não acontecia isso no Antigo Testamento? Por que foi acontecer nesse tempo, naquele outro tempo? Não é? Porque Deus vai se revelando de uma maneira progressiva, não é? Acumulativa. As informações vão se ajuntando. E de maneira seletiva, o Senhor vai se apresentando. Até, como diz em Hebreus capítulo 1, né? Tendo Deus falado outrora, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Hoje nos fala em Jesus. E assim vai. Então, nós temos que distinguir, e isso foi colocado muito nesse estudo, o que é a igreja. É o mistério de Deus.
A hora que começarmos a entender o que é este mistério e que este mistério é dado por graça, a gente vai entender por que então o período da lei funcionou de uma maneira. Porque na época que Jesus caminhou, curando, fazendo milagres, ensinando e pregando, é vindo o reino de Deus, é de uma outra maneira. E com a igreja agora é uma outra situação. Hoje as pessoas jogam, olha, está na Bíblia, tá? Olha, está aqui, está escrito que é assim. Então nós temos que buscar isso. Ok. O Mar Vermelho não vai se abrir novamente. O maná não vai cair do céu novamente. Esses milagres aconteceram naquela época, não vão acontecer mais. Para a igreja é a mesma coisa. A igreja trabalha por fé e não por vista. Porque o judeu pede sinal. A igreja anda por fé. Foi dito, a gente não quer explicações da palavra de Deus. A gente entende pela fé. É assim que funciona. O que você vai ser quando crescer? Lá no Brasil tinha uma propaganda de salsicha que era assim. Um porquinho perguntando para o outro, né? O que você vai ser quando crescer? Aí o porquinho, eu quero ser salsicha da Éder. Era uma marca que tinha lá. Tem muita gente que é assim, né? É um porquinho falando com o outro. O que você quer ser? Salsicha? Não é? É assim que fala, né? Aqui? Ou tem outro termo? É assim, né? Pela risada dos irmãos deve ser isso. Ou da salsicha ou do porco, não sei, né? Se você nasceu de novo na fé, crê no Senhor Jesus, crê na Bíblia, e aí, o que você vai ser quando crescer? Você já nasceu, ok? E aqui o capítulo 2 começa exatamente a tratar desse assunto. Se o capítulo 1 tratou sobre o egoísmo, não é? O capítulo 2, agora, arrogância, agora vai tratar sobre o altruísmo. O que você vai ser quando crescer? O primeiro Adão, sabemos, só pensou em si, em levar vantagem em tudo. O que aconteceu com este Adão? Desonrou a Deus, foi expulso do paraíso. O último Adão, que é referido lá em Romanos capítulo 5, vai fazer exatamente isso, se esvaziar de si mesmo, tomar a forma de homem e glorificar o Senhor. O que você quer ser quando crescer? Eu quero adorar o Senhor por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, me resgatando da maldição, da perdição, da morte, da destruição, do engano de Satanás. Eu quero glorificar o Senhor. Mas para glorificar esse Senhor na minha vida, para adorar este Deus, eu preciso ter entendimento, para não ir de uma maneira ignorante, como Paulo coloca muitas vezes em suas cartas. Irmãos, não quero que sejais ignorantes sobre este e aquele assunto. Ou pior ainda, com os Gálatas. Ó insensatos Gálatas, quem é que vos influenciou? Opa, são homens que vão influenciando outros ensinos. Temos que estar firmes, então, na palavra. Ser servo para servir a Deus, devemos servir ao próximo. Ó, começa aí. Ser um canal de bênção. E um verso que me chama muito a atenção está em Josué capítulo 1, verso 1. Josué, servo de Moisés, que era servo do Senhor. Logo, Josué ele era servo do servo. Essa deve ser a nossa postura, ser servo do servo. Aquele que ajuda, colabora, aquele que contribui. Assim estaremos adorando ao Senhor e mais ainda, estaremos na mão do Senhor, para o Senhor abençoar vidas através de nós. Estou me alongando, vou dar uma puxada aqui para terminar antes das 10h30. Capítulo 2 é rico quando fala sobre a pessoa de Jesus. Tem muita coisa lá. Foi dito muitas reuniões seguidas, meses em cima do texto, capítulo 2, do verso 5 em diante, até o 11. Muito sobre a pessoa de Jesus. Essa é a pessoa que nós vamos gastar o resto do nosso tempo
de vida aqui para contemplar, descobrir cada vez mais a beleza da pessoa do Senhor Jesus. No verso 12 até o 14, operai a vossa salvação. Opa, operai? Que termo é esse que aparece aqui? É uma expressão de quem deve explorar uma mina para descobrir pedras preciosas. Você ganhou uma mina, você ganhou de presente, você precisa fazer alguma coisa com essa mina agora. O que você precisa fazer? Explorar, descobrir o que ela tem, né? Arrancar as pedras diferentes, preciosas. Você precisa levantar o valor de tudo aquilo. Para isso requer o quê? Trabalho. Pois é. A vida cristã dá trabalho. Orar dá trabalho. Ler a Bíblia dá trabalho. Buscar no dicionário algumas palavras, perguntar, fazer perguntas, tudo dá trabalho. Mas o retorno, ele é gratificante, porque você está trabalhando com coisas preciosas. Você sabe, portanto, então, qual o seu potencial para isso? Não é minha praia, não é meu dom. Eu acho que eu fico aqui na minha. Se Deus te colocou no corpo de Cristo, você tem tanta importância quanto os demais que aqui estão. Você não é mais e nem menos. Você tem a sua importância, o seu peso. Você não tem que ser o que os outros querem que você seja. Você tem que ser o que Deus quer e deseja que você seja. Muito bem. Agora, um pouco dramático para a igreja. Duas situações que prejudicam a igreja, ou dois flagelos na igreja, que faz com que muitos se afastem. A contenda e a murmuração. Como foi trabalhado esses dois temas? Contenda, murmuração. Contenda e murmuração. Quem murmura é por quê? Está mais preocupado consigo do que com o corpo, com as outras pessoas. Obrigado. A água de domingo ainda está aqui. Ó. Se quiseres vencer, deixe de competir com os outros. A vida cristã, ela é um paradoxo. Muitas vezes nós precisamos descer para subir. Precisamos morrer para viver. Precisamos nos humilhar para sermos exaltados. Foi assim o exemplo de Jesus. Não foi assim? Capítulo 2, Paulo já apresenta o Senhor Jesus dessa forma, dessa maneira. Agora, preste atenção. Como posso falar mal de um crente que Deus só fala bem? 1 Pedro 4,9. Há o exemplo de Balaque e Balaão, em Números, quando o povo de Israel saiu do Egito, caminhava pelo deserto. Balaque era o rei dos Moabitas, chamou Balaão, que era um profeta mercenário, pagão. Amaldiçoou esse Deus, esse povo, antes que venha invadir a nossa terra, etc. Vocês conhecem a história. E a gente, na perspectiva de Moisés, e vimos como Moisés sofreu com esse povo, era um povo obstinado, rebelde, murmurador, ingrato. Um povo, eu vou parar por aqui, senão vocês vão ficar desanimados. Da ótica de Moisés, ou da ótica que nós temos. Porém, da ótica de Balaão, quando ele viu aquilo, ele falou, não dá para amaldiçoar. Povo de Deus. Um profeta pagão falou isso, porque ele viu isto. E assim é com os irmãos. Como é que eu vou falar mal de um irmão se Deus não fala mal dele? Se Deus o comprou com o sangue da cruz de Cristo também. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu drama, cada um tem o seu momento, a sua experiência, cada um tem o seu grau de entendimento. Por isso que nós precisamos de uns aos outros nos exortando, animando, edificando, caminhando. É assim que funciona, não é de outra maneira. Satanás sim é o acusador e nós não podemos fazer a sua vontade. É aquela de, eu não consigo perdoar o que a irmãzinha fez comigo. Dessa vez ela passou dos limites, pisou no meu calcanhar, né?
Aí o outro fala e fala e fala, tá bom, perdoar eu até perdoo, mas não esqueço. A gente vê isso. É assim que funciona. Isto não é perdão, isto não é amor, e não é assim que funciona. Esse é um conceito mundano, para não dizer diabólico, e que a gente importa e coloca dentro da igreja, e se justifica com essa forma de pensar e esse tipo de atitude. Uma frase do irmão Carlos. No mar do esquecimento de Deus, tem uma placa bem ali no canto. É proibido pescar. Não é? No mar do esquecimento de Deus tem uma placa. Ou seja, a gente fala com as coisas com Deus, coloca diante de Deus, orou, colocou lá diante de Deus, aí no dia seguinte está lá pescando. Onde caiu mesmo? Onde foi que eu deixei? E leva de volta para casa. Isso é falta de fé. Falta de crer que Deus pode operar aquilo que você colocou no altar de Deus. Se você orou, colocou diante de Deus, espera no Senhor. Deus vai operar. Não é assim que diz o salmista? Né? Esperar no Senhor, o Senhor vai livrar. Muito bem. Em Gênesis 45, 24, tem os irmãos de José que o venderam para o Egito. E quando eles vão voltar, depois que descobrem que José está vivo e que José é o primeiro ministro no Egito, e eles voltam para buscar o pai, aquela coisa toda, e aí José fala, vocês voltam pelo caminho, mas não murmureis, não contendais pelo caminho, porque um queria culpar o outro por ter vendido José e feito mal para José. Acabou a história, perdoou, passou, esqueceu. Planos de Deus, os caminhos de Deus. Muito bem. Cristão, portanto, não é aquele que não erra, mas aquele que reconhece o erro. Não pense que é todo mundo santo aqui, né? Pronto, já fui lavado no sangue de Jesus, tô né? Zero bala, como dizem. Você conhece essa expressão, né, Gão? Eu tô perfeito agora. Não é assim. Todos nós erramos, mas temos que reconhecer o erro. E isso chama-se humildade. O primeiro pecado que surgiu, vocês lembram? O primeiro pecado que surgiu no universo? Orgulho. Isaías 14 diz que foi o orgulho, a arrogância. Se tem algo que destrói uma comunhão, que te tira do corpo de Cristo e que te coloca no deserto das provações, chama-se orgulho. Fica com o povo de Deus. Não tem aquela ilustração? O mundo está um dilúvio, o mundo está um caos. Fique dentro da arca. Tá, tem cheiro de animal, tem cheiro de esterco, o cheiro não é agradável, mas na arca há salvação. Fica lá, não fique reclamando, murmurando, não é? Não fique se queixando, não é? Mas pense na salvação que o Senhor proporcionou e deu para você. Para terminar, você se deixa afetar pelo que os outros dizem sobre você? Você fica irritado, deprimido? Preocupa-se com Deus? Ou não? O que será que Deus pensa de você? Essa deve ser a sua preocupação, e não o que os outros pensam de mim. O que os outros vão dizer, o que vão falar. É o que o Senhor pensa sobre você. Veja que esse estudo na carta aos Filipenses trabalha assim. De uma maneira que a doutrina ela vai fazendo parte da sua vida. Se você não coloca em prática, se você não vivencia, não faz sentido você engordar no conhecimento, na ciência, e não ser edificado no amor. Tem pessoas que são ocas, pessoas que, diz Judas no verso 12, pessoas que são como nuvens que não trazem chuvas, mas que impressionam. Aquela nuvem pesada, você fala, tá calor, tá abafado, essa nuvem vai trazer agora chuva abundante, vai refrescar, vai dar aquele frescor. Passa a nuvem e não acontece nada. O que eu quero dizer? As pessoas, às vezes, naquela ânsia, naquela vontade de conhecer a Deus, começam a bater em tudo quanto é religião, tudo quanto é porta de igreja. Vou ouvir este, vou ouvir aquele. Mas não quer ouvir
Porque a palavra ensina. Sente, comece a ler a palavra. Tem muita gente por aí que é nuvem, sem chuva. Só faz grandes movimentos. Só impressiona. Mas não traz nenhuma bênção. O que traz a bênção? É você sentar e ler. Ah, mas eu não entendo. O Espírito Santo vai te direcionar, vai te edificar, vai te trazer bênção, sim. Assim como Jesus se anulou, assim como Jesus se esvaziou, a gente também tem que aprender a anular e se esvaziar do orgulho, da arrogância, do nosso eu. É isso que atrapalha o ensinamento ou a pessoa caminhar com Jesus. Veja o exemplo dos discípulos. A luta que foi esse grupo. Muito bem. Tanta folhinha aqui que eu estou igual ao irmão Carlos. Estou me perdendo com tanta folha. Qual a sua relação com a palavra de Deus, com a Bíblia? A Bíblia, ela te afasta do pecado? Ou o pecado te afasta da Bíblia? Não tem outra alternativa. Ou você tem a Bíblia que te afasta do pecado, do vício, das tentações, dos erros. Ou os erros vão te afastar da Bíblia. A palavra é como uma semente, como tem em Mateus capítulo 13. Precisa ser tratada, cultivada, regada. Precisa estar em boa terra, aí ela vai crescer. Agora, se você ficar mexendo muito com a semente de um lado para o outro, de um lado para o outro, jamais vai criar raiz. Nunca vai crescer. A palavra deve ser, então, regulada na sua vida, porque é a palavra que vai te trazer caráter. Ah, eu quero felicidade, eu não quero caráter. Eu quero alegria, minha vida está um tédio. O caminho é a humildade, receber a salvação do Senhor. O caminho é se despojar, tirar a arrogância, o orgulho. E aí sim, através da palavra, nascer novamente. Crescer com o Senhor. Aí sim você vai ter, da humildade, você vai ter a felicidade. Você vai ter a alegria, independente das circunstâncias. Claro, passamos momentos aflitivos, ficamos pesarosos, preocupados. Porém, a nossa preocupação, ela não se abala embaixo. É como um navio que tem as suas âncoras. Vem a tempestade que for, ele se agita, claro, mas ele não perde a postura. Né? Ele não se deixa levar para as pedras. Tem gente que na primeira dificuldade já se esparrama nas pedras, aí já sai quebrando tudo. Sentimos o baque da vida? Sentimos. Mas nós temos a âncora, as âncoras no Senhor Jesus, estamos firmes. Esse foi um apanhado que nós fizemos dos primeiros 2 capítulos de Filipenses, que dão o norte do tema central para nós não perdermos o rumo. Da alegria que vem da humildade. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse encontro. Obrigado por ter a oportunidade de meditar na Tua palavra tão rica. Como queremos cada vez mais nos aprofundar neste conhecimento. Nos dê esta vontade, essa ansiedade, Senhor, boa, de poder cada vez mais nos aprofundarmos, conhecer e principalmente praticar, Senhor, com convicção aquilo que te traz honra, te traz adoração, porque nós fazemos todas essas coisas como para o Senhor mesmo. Ó Pai, abençoa esta igreja, abençoa a liderança desta igreja, os jovens, senhoras desta igreja, cada família aqui representada, cada querido que não pôde estar aqui hoje. Que eu possa abençoar de forma maravilhosa, Senhor, sustentando na Tua graça, na Tua misericórdia. No nome santo do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmão Carlos? Não vai ainda. Eu vou passar a palavra ao Nando e vou já sair daqui. Eu só quero é que o irmão mande saudações lá para a igreja lá no Brasil, está bem? Vou mandar e mostrar as fotos. Ok. E para os seus filhos que não vieram.
E custa-me imenso, está a acabar, não é? O seu tempo aqui, mas o senhor sabe. Está ali a Camila e a Karen. O senhor pode vir esta noite. É a nossa esperança, não é? A bem-aventurada esperança. O senhor pode vir de um momento para o outro. Mas que Ele nos ajude, não é? Porque também não dependemos das circunstâncias. Mesmo estando no Brasil, ou estando em Portugal, ou estando na China. Mas foi muito precioso ter estado aqui convosco e termos desfrutado disto. Mas eu vou passar a palavra ao Nando. Só queria mesmo mandar saudações para todos. E, bem, a gente ainda não se vai despedir agora, porque eu não vou ver livro de si assim facilmente. Não, para terminar, eu faço as minhas palavras, as do Carlos, nosso irmão Carlos. É muito bom e eu não tenho palavras e só mesmo acho que a nossa união agora deixou de ser virtual e passou mesmo a ser uma presença genuína e nas nossas orações. Eu acho que a nossa ligação agora é mais do que nunca muito mais forte porque conhecemos ao vivo o irmão Alberto e a família e vamos estar ligados em oração. Nós vamos estar aqui, o irmão Alberto lá, eu sei que tem orado aqui pelos irmãos e nós agora mais intensamente vamos orar por eles e pela sua família e também pelo ministério lá no Brasil. E é mesmo assim o corpo de Cristo, como nós ouvimos, e estamos juntos sempre. Era só. Só uma coisa, eu penso que é importante, antes de fazeres o que tu quiseres fazer, só pedir ao José Balroado para vir aqui, porque o José Balroado, o nosso irmão José Balroado, foi uma pessoa muito importante para o nosso irmão Alberto também estar aqui. Sim. Porque ele muito fez e tem feito para termos esta bênção. E portanto, José, agora que ele está aqui e que a gente tem cá entre nós, qual é o teu sentir? Qual é a tua perspectiva? O sentir é isto mesmo, acho que isto é o cristianismo prático, é um pouco como falou o irmão, isto é a graça de Deus. Portanto, ainda que distantes, foi o Senhor que nos uniu e o Senhor que proporcionou de facto esta bênção. Vamos parte a parte, ainda que estejamos separados por o triângulo que vai daqui ao Brasil. Tem muita água que separa a gente. Tem muita água. 8.000 quilómetros, mas se o Senhor nos aproximar, não há distância nenhuma que nos separe do amor de Cristo. E portanto, são 8.000 quilómetros, será assim desde aqui até Abraão, portanto, não sei quantos milhares de anos. Portanto, o Senhor, ninguém é mais forte do que Ele. E portanto, quem está nas mãos do Senhor, ninguém nos arrebatará das mãos dele. É verdade. E portanto o Senhor aqui nos permitiu ao tempo presente, enquanto aqui andar, e certamente eu creio. Olha lá, e como é que vai ser agora? Ele depois vai-se embora e depois como é que é? Vai sentir a falta dele. Vai voltar cá. Vai voltar cá. Agora, é assim, é como um jogo de futebol, né? Joga aqui e depois joga lá, né? Eu vim aqui, agora vocês vão lá. Mas há um time que ataca mais. Há um time que ataca mais, mas pronto. É assim que funciona. Estou esperando os irmãos lá agora. Está bem, então. Obrigado a toda a igreja, o carinho, a demonstração, a manifestação de cada um. Todos os irmãos são muito simpáticos e parece que eu conheço vocês há muito tempo. Põe essa aqui que é para ficar ali. Pronto, agora acabei de falar. Não, mas é só gratidão mesmo por cada um, cada querido. Só em vê-los já estou satisfeito, já estou... Eu estou participando, sabe aqueles filmes onde que a pessoa parece que cai no livro e vai viver a história que está dentro do livro? Eu caí dentro do computador e vim cair aqui, né? Porque eu conheci a igreja no computador, né? Tanto ouvindo, né? Eu ouvia, pronto, agora estou aqui, né? Então, é muito bom isso aí. Para mim é uma... Parece que a fantasia virou realidade aqui, né? Eu estava imaginando como é que deveria ser a igreja, como é que deve ser, né? Os irmãos e tal, né? Será que tem jovem lá? Será que tem... Tem até brasileiro aqui, uma invasão de brasileiro. É uma mini arca. É uma mini arca. Tem até venezuelano aí no meio. Muito bom. Quem é que é da Venezuela? Maria. Maria. Eu no outro dia por isso pensava, o irmão disse, até a minha mulher, que nasceu na Venezuela, veio encontrar a venezuelana aqui. Eu estava, mas quem será a venezuelana? Não tínhamos esquecido que é a Maria que está ali. Está bem, graças a Deus. Ok. Não ok nada, não me apetece ir embora. Não me apetece. Não, eu sei que os irmãos amanhã têm trabalho, etc e tal, então eu quero segurar os irmãos. Né? Tá, mas porque se pudesse, ficávamos aí, mas fazíamos 3 tendas, uma pro Nando, outra
Está bem. Pronto, vai ter que ser, né? Tem que ok. ser, eu vou sair daqui porque eu não posso ficar aqui. És tu que vais terminar. Mas isto é mesmo muito bom. E temos muito mais, temos angolanos, moçambicanos, a igreja é mesmo assim. E mais uma vez vamos só terminar com a oração. O irmão Alberto já orou, mas vamos orar pelo irmão Alberto e pela família, também pelo seu regresso e ainda por estes diazinhos que o irmão Alberto e a família vão passar cá. Mas é muito bom mesmo. Mas temos de terminar, não é? E vamos terminar então com a oração. Vamos nos pôr de pé. Senhor nosso bendito e amado Pai, queremos dar graças, Senhor, porque de facto, como ouvimos aqui, Senhor, quão importante é, Senhor, aquilo que Tu preparaste para nós, que é a Igreja, Senhor, o corpo de Cristo, Senhor. De facto, somos muito vulneráveis, Senhor, e Tu preparaste tudo isto de uma maneira tão sábia. Tamanha graça é, Senhor, e é tão bom quando nós conhecemos irmãos assim, e parece que brincamos desde a infância uns com os outros, quando nos conhecemos há dias, Pai. A Tua graça faz isto, Senhor. E isto não se vê em mais lado nenhum, Senhor, senão nesta maravilhosa, Pai, dispensação que nós vivemos da graça, em que somos participantes e somos a Igreja, Senhor. Não estas paredes, Senhor, mas cada um de nós, Senhor. E como ouvimos ainda hoje na Tua Palavra, Senhor, e ao relembrarmos do estudo de Filipenses, o quão é importante, Senhor, estarmos ligados uns aos outros, Senhor, por meio do Senhor Jesus Cristo. Isso só é possível através do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Cada um de nós tenha isso presente, Senhor, e que possamos, Senhor, pensar sempre como o Teu Filho amado, o apóstolo Paulo, pensava, sendo o pior dos pecadores, que cada um de nós possa ter esse sentimento, Senhor, e pensarmos que temos ainda um caminho muito grande pela frente e temos que aprofundar, Senhor, o nosso conhecimento na Tua Palavra, Senhor. Só assim, Pai, poderemos ser uma bênção uns para com os outros, estando mais perto de Ti, Pai. Te agradecemos mais uma vez pela família, Senhor, que se deslocou do Brasil, Pai, de propósito, Senhor, para se reunir aqui connosco, Senhor. É uma bênção muito grande, Senhor. Te agradecemos pelo irmão Alberto, pela Camila, pela Karen, Senhor, como já o fizemos, Senhor, pela sua disponibilidade, Senhor. Te agradecemos também porque certamente superarás todas as suas dificuldades, Senhor, e mais uma vez te somos gratos, Pai, pela sua presença e por aquilo que Tu nos falaste através do irmão Alberto, Pai. Te agradecemos, pois, tudo isto e na certeza e na alegria, Senhor, que um dia estaremos sempre juntos, onde não existirá nem água, Senhor, nem distância que nos poderá separar, Pai. Somos gratos mais uma vez por tudo isto, Senhor, no nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado.